Agora, você pode estar se perguntando, Rodrigo, como assim Ellen White é uma falsa profetisa? E por que nós não podemos colocar Ellen White dentro do bolsão de profetas que o apóstolo Paulo falou? Por uma simples razão. Ellen White destrói a imagem de Jesus Cristo. Portanto, Ellen White é a autoridade e ela destrói a imagem de Jesus Cristo. Isso mesmo que você entendeu. Ellen White disse que Jesus recebeu divindade e autoridade de Deus no céu, algo que ele não tinha. Uma outra coisa, Ellen White disse que Jesus é um anjo e possui uma natureza angelical. Fala se isso não é coisa de seita. Poxa vida, se Jesus não é Deus, se Jesus é um anjo, isso é uma conversa de seita. E tudo isso saiu da mente da profetisa. O quê? Ellen White falou que Jesus não era Deus? Da onde você tirou isso? Aonde que está escrito em Ellen White que ela fala que Jesus não é Deus? Só se for na sua cabeça, né? Toma cuidado, porque difamação e calúnia é crime, hein? Você e outros que estão divulgando por aí essas mentiras sobre Ellen White, vocês estão cometendo crime, difamação e calúnia. E o mandamento de Deus é claro: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Você pode até não concordar com a Ellen White, agora ficar inventando coisas sobre o que ela disse, aí não, aí já é demais. Eu vou provar para vocês agora nesse vídeo de que Ellen White, ela nunca afirmou que Jesus não é Deus. Pelo contrário, ela afirma várias vezes que Jesus é Deus. Está muito claro isso nos escritos dela. Então o que esse cara está dizendo aí é uma difamação e uma calúnia. Isso é crime, isso dá cadeia. Você quer ser preso? Então tira isso do seu canal. E você que repostou isso aí que ele colocou sobre Ellen White, pensa muito bem, porque você tá junto com ele nesses crimes aí. Você tá cometendo também difamação e calúnia, porque você tá divulgando uma mentira, e você tá indo contra o mandamento de Deus: não dirás para ti, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então apaga rapidinho isso aí, pede perdão, né? Tem que se retratar publicamente. Porque se vocês não se retratarem publicamente o que vocês estão fazendo, as pragas de Deus cairão sobre vocês e as suas famílias. Entendeu? É muito sério. Com Deus não se brinca. De Deus não se zomba, rapaz. Você vai aprender a respeitar Deus. Tá pensando o quê? Pode ir por aí nas redes sociais falando o que quer? Sobre Deus, sobre o profeta de Deus? Você pode não querer seguir, agora ficar inventando coisas. Mostra pra mim o texto onde tá aí que Ellen White fala que Jesus não é Deus. Não existe esse texto está na sua cabeça. Está na sua interpretação do que ela disse. Mas Ellen White nunca disse isso. Eu vou provar para você agora. Fica até o final do vídeo, você vai ver os textos de Ellen White, que ela deixa muito claro que Jesus é Deus. Tá? E você que está replicando essa mentira, essa heresia por aí, toma cuidado, que vai cair sobre você também as pragas de Deus. Então agora a gente vai ver o que realmente Ellen White fala sobre Jesus, né? Não o que a pessoa está dizendo que ela acha. Vamos ver aqui, ó. Como Deus, Cristo não poderia ser tentado a pecar. Quando, porém, Cristo humilhou-se e assumiu a natureza humana, colocou-se sob a tentação. Então ela fala que Jesus, ele se humilhou, ele se tornou homem, mas ele não era homem, né? Ok. Cristo revestiu sua divindade com a humanidade. Ele não poderia ter feito isso como Deus. Então aqui é outro texto que ela deixa bem claro que ela pensa que Jesus é Deus, tá? Cristo era Deus essencialmente. Tá vendo aí, ó? Cadê que Ellen White fala que Jesus não é Deus? Olha só, Cristo era Deus essencialmente. Estava ele com Deus desde toda a eternidade. Deus sobre todos, bendito para todos sempre. Então ele é Deus sobre todos, bendito para todos sempre. Ok? Acho que não ficou dúvida, né? Ele era Deus enquanto estava na terra. Ele era Deus, vou ler só a parte que está aqui em negrito, tá? Para ficar mais resumido. Ele era Deus, mas as glórias da forma de Deus ele abandonou por um tempo. Tá vendo? Então é isso que Ellen White pensa. Agora vamos aqui, ó. Cristo é igual a Deus, infinito e onipotente. Ele é o Filho eterno e autoexistente. Tá? Eu tenho poder sobre minha própria vida, poder para abandoná-la e poder para retomá-la. Então ela vai citando até textos, né, da palavra de Deus também para confirmar o que ela pensa, o que ela está dizendo. Cristo não deixou de ser Deus ao tornar-se homem. A divindade não se tornou humana. Podemos contemplar Cristo, pois ele é onisciente. Cristo deu aos rabis uma prova de sua divindade, mostrando que ele lia o coração deles. Tá vendo? Então, da onde tirou esse cara
de que Ellen White acha que Jesus não é Deus. Da onde? Eu não sei da onde, né? Só se for da cabeça dele. Vamos ver mais aqui, ó. Deus se humilhou e tornou-se homem. O testemunho estava lá que ele era Deus. Né? De eternidade em eternidade, tu és Deus. Ela usa aqui o Salmo 90, versículo 2, que está claro também, né? Esse verso aqui é muito poderoso, ó. De eternidade em eternidade, tu és Deus. Está falando de Jesus aqui, ó. Então aqui se apresenta a pré-existência de Cristo. Então esse cara tem que se retratar. Ele pode até não concordar com a Ellen White, mas falar que ela disse que Jesus não é Deus, isso é heresia, isso é mentira. Isso é difamação e calúnia. Isso é crime. Olha só agora o que a Ellen White fala, ó. Cristo é nosso Pai eterno. Então a Ellen White considera Jesus como nosso Pai ainda, né? Jesus não é somente nosso pastor, é nosso eterno Pai. Tá vendo? Da onde que esse cara tirou que a Ellen White fala que Jesus não é Deus, gente? Olha só outros versos aqui, ó. Cristo era essencialmente Deus. Deus sobre tudo bendito para sempre. Como o primeiro e o último, eu sou. Olha só esse verso aqui agora. Mas todos devemos colocar Cristo nessa mensagem como o primeiro e o último. O eu sou. A brilhante estrela da manhã. Tá vendo? Tá muito claro, né? Que ela aceitava Jesus como Deus. Jeová, o ser eterno, existente por si mesmo, incriado, sendo o originador e mantenedor de todas as coisas. É o único que tem direito à reverência e culto supremos. Tá falando de Cristo aqui, ó. Tá vendo? Então, para Ellen White, Jesus é Jeová, ó. Jeová Emanuel. Aquele quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ela usa Colossenses aqui, ó. Tá vendo? Ellen White escreveu isso aí. Aonde que Ellen White diz que Jesus não era Deus, gente? Eu queria ver um texto. Jeová é o nome dado a Cristo. Eis que Deus é a minha salvação. Nosso Salvador sairá como Rei dos Reis. O Senhor dos Senhores, Jeová Emanuel. Deus sempre existiu. Ele é o grande eu sou. Tu és Deus. É infinito e onipotente. Tá vendo? Tá falando de Cristo. Quem é Jeová, o grande eu sou, infinito e onipotente para Ellen White? É Jesus. Aqui se apresenta a pré-existência de Cristo. De eternidade em eternidade, tu és Deus. Ao falar, aqui ó, ao falar de sua pré-existência, Cristo conduz a mente a eras infinitas do passado. Ele nos assegura que jamais houve um tempo em que não estivesse em íntima comunhão com o Deus eterno. Está muito claro aqui, né? Existiu desde a eternidade como pessoa distinta. Embora um com o Pai. Tá vendo? Então ele não é a mesma pessoa do Pai, ele é uma pessoa distinta do Pai, mas ele também é Deus. Em Cristo, a vida original, não emprestada, não derivada. Quem tem um filho tem a vida. A divindade de Cristo é a certeza da vida eterna para o crente. Poxa, tá muito claro, né, gente? Não tem como você falar que Ellen White pensava diferente, de que Jesus não era Deus. Quem era Jesus antes de ser filho? Quem era para Ellen White? É aqui que é um ponto que as pessoas erram, tá? As pessoas estão seguindo a Trindade católica. Porque quem fala que Jesus sempre é filho, nunca foi algo diferente de filho, tá pregando Trindade católica. Entendeu? Porque para Ellen White e para nós adventistas, o filho exerce uma função de filho, mas ele não era filho antes. Ele era Deus, ó. Quem era Jesus antes de ser filho? Ele era algo antes de ser filho. Ele se fez filho. Ele era igual a Deus, infinito e onipotente. Entendeu? Então ele era Deus, infinito e onipotente, antes de ser filho. Ele nem sempre foi filho. Essa é a verdade de Deus, né? Por isso que ele é pai, por isso que ele é Deus, né? Deus, gente, é uma espécie, ok? Deus é uma espécie. Quem fala que Jesus só é filho é a Trindade católica. Olha só o que a Trindade católica defende. O Pai gera, o Filho é gerado, o Espírito Santo procede. Então, na verdade, só o Pai existia para a Igreja Católica. Aí depois ele gera o Filho, né? Aí o Espírito Santo procede do Pai, entendeu? É criado pelo Pai. É isso que a Trindade católica acredita. É igual os antitrinitarianos. Quem é antitrinitariano acredita nisso aqui, que primeiro era o Pai, aí ele gera o Filho, e depois ele procede o Espírito Santo, ele cria o Espírito Santo. O Espírito Santo procede do Pai, enquanto fonte primeira. Então, o Pai é a fonte primeira, ele primeiro existia. Só o Pai existia. Isso aqui é a Trindade católica, gente. Entendeu? E a maioria dos evangélicos acredita nisso aqui. Né? As pessoas estão sendo enganadas pela Trindade católica. Ó. O Pai, ele é o primeiro, ó. Ele é a fonte primeira. Aí, ele gera o Filho, né, como a gente já viu lá em cima, pelo dom eterno do Pai ao Filho, procede do Pai e do Filho. Então o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Deus
é pai no sentido inédito. Não é somente enquanto criador. É pai eternamente em relação a seu filho único e qual eternamente só é filho em relação ao pai, tá vendo? Então, para a Igreja Católica, Jesus só é filho. Para nós, não. Para Ellen White, não. Para Ellen White, antes de ser filho, Jesus era Deus. Ponto. Entendeu? Então, para a gente fechar esse assunto aqui, para deixar bem claro o que Ellen White pensava, vamos ler os 2 últimos versos aqui de Ellen White, né? Os 2 últimos textos. Olha só o que ela diz. Ó. Todavia, o Filho de Deus era o reconhecido soberano do céu, igual ao Pai em poder e autoridade. Tá? Há 3 pessoas vivas pertencentes à Trindade celeste. Em nome destes 3 grandes poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os que recebem a Cristo por fé viva são batizados. Então é isso que Ellen White acredita, gente. Ela acredita que Deus é uma espécie composta por três pessoas, entendeu? Então Deus não é uma pessoa. Deus é 3 pessoas, porque Deus é uma espécie para Ellen White, composta por 3 pessoas que exercem 3 funções. Um ficou com a função de espírito, aquele que habita em nós, outro ficou com a função de filho, aquele que nós vemos, e outro ficou na função de pai, aquele que a gente não vê e que a gente tem como pai, entendeu? Mas ele não era pai, ele era Deus. O filho não era filho, ele era Deus. O Espírito Santo não era espírito, ele era Deus. Então os 3 aqui eram Deus. Eles fazem parte da espécie de Deus. Jesus não perdeu o que ele era. Jesus continua, mesmo sendo homem, ele continua sendo Deus. Só que ele não usa os atributos de Deus. O Espírito Santo, ele não aparece para você, mas ele é Deus. É uma pessoa distinta. Não é como a Igreja Católica fala que ele procede do Pai e do Filho. Não, ele não procede do Pai e do Filho. Ele é independente, né? O Espírito Santo é um ser distinto. Por isso que Jesus, ele é Pai da eternidade. Para quem acha que Ellen White está errada, né, com essa explicação minha, ou que eu estou errado, tá aqui, ó, é só você ir lá na Bíblia também, ó. Isaías 9:6. Tá aqui, ó. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então Jesus, isso aqui é sobre Jesus, Isaías está falando. Ele não é só maravilhoso, ele não é só conselheiro, ele é Deus forte, ele é o Pai também da eternidade. Porque antes de ser filho, Jesus é Deus. Antes de ser filho, Jesus é Deus. Ele é nosso Pai também, então. Entendeu? Ele é Pai da eternidade. Foi ele que criou o tempo, ele que cria todas as coisas, entendeu? Ele que criou a terra. Foi através do Filho que a Trindade criou. Entendeu? O Filho falou, haja luz, ele é a palavra. Então, como você pode ver aí, Ellen White, ela deixa bem claro que ela acredita na divindade de Cristo, de que Jesus é Deus, né? E não só que ele é Deus. Ela acredita que antes de ser filho, de ter vindo como homem, ele existia. Ele sempre existiu, né? E antes de ser filho, ele era Deus. Só isso que a gente sabe. A gente não pode dizer o que era, né, esse Deus composto por 3 pessoas antes deles exercerem as funções, porque a gente só conhece as funções que foram reveladas por Cristo. Cristo é a palavra, é ele que revela quem é essa espécie de Deus, entendeu? Para que existisse a criação de Deus, eles precisaram exercer funções. Então, o Filho não é só filho. Lá em Hebreus 7, verso 3, falando de Jesus, Paulo afirma o seguinte, que ele é sem pai, ele é sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias. Então, antes dele ser gerado do pai como filho, dele exercer essa função de filho, ele era Deus Todo-Poderoso, entendeu? Ele já existia, ele sempre existiu, ele não tem princípio de dias. Então, ele não pode só ser filho gerado do pai, entendeu? Para você entender a Trindade, você tem que entender isso, que são funções. Quando a Bíblia fala de Jesus que é submisso ao pai, que precisa do pai, que depende do pai, é quando ele se torna filho. Aí ele depende do pai. Quando fala que Jesus foi gerado, não foi criado, é quando ele se torna filho. Quando ele começa a exercer essa função. Mas antes disso, ele já existia como Deus. O Espírito Santo, antes de ser Espírito Santo, também já existia como Deus. O Pai, antes de ser Pai, ele também não era Pai. Ele era só Deus. E aí também vem o Espírito Santo, entendeu? Para habitar no Filho, para habitar em nós, para fazer essa junção de tudo. Entendeu? São funções que eles exercem para criar. Para criar, eles tiveram que exercer essas funções. Entendeu? Sem essas funções é impossível a criatura existir. Ok? Então o Filho existia antes de ser gerado do Pai como Filho. O Pai existia antes de ser Pai e o Espírito Santo existia antes de ser Pai. Quem eles eram? Eles eram Deus. É uma espécie chamada Deus, composta por 3 pessoas. É isso que Ellen White prega e é isso que a gente acredita. Deus te abençoe.